Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos sobre nitrilas e nitrocompostos. Então as nitrilas, também conhecidos como cianetos orgânicos, são basicamente compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional ciano. Então basicamente a gente tem um carbono com uma tripla ligação com o átomo de nitrogênio. Então basicamente uma nitrila eu posso representar então indicando o carbono com uma tripla ao nitrogênio, ou simplesmente eu posso representar dessa forma aqui simplificada, que indica para mim então que o carbono está completando a sua tetravalência com uma ligação tripla com o átomo de nitrogênio. Então as nitrilas basicamente são obtidas pela substituição do hidrogênio de um ácido cianídrico, de HCN, por um radical orgânico. Então, sempre uma nitrila vai ser um radical orgânico qualquer, ligado então a um carbono que possui uma ligação tripla com o átomo de nitrogênio. Então, um exemplo de nitrila trata-se da substância amigdalina, também chamada de vitamina B17. Então, como podemos notar aqui, temos na molécula da vitamina B17 um grupamento C-tripla-N. Então, esta substância possui também o grupo funcional nitrila em sua composição. A nomenclatura das nitrilas vai ser basicamente o nome daquele hidrocarboneto que está presente na estrutura da nitrila, mais nitrila. Então, vai ser bem semelhante no caso das amidas. Por exemplo, no caso da amida, que contém aí 2 carbonos na sua estrutura, então eu começava a nomenclatura primeiro pelo hidrocarboneto. Então, aqui eu tenho etano. Então, etan na amida, porque eu tinha o grupamento amida. Então, no caso da nitrila, vai ser bem semelhante. Então, se eu tenho aqui 2 carbonos, novamente etano. Então, etano e nitrila, porque trata-se de um grupo funcional nitrila. Então, outro exemplinho aqui. Nesse caso aqui agora, temos 3 átomos de carbono na minha estrutura. Lembrando ainda que é necessário, quando eu tenho alguma ramificação, ou quando eu tenho uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos, indicar também a posição dessa, Então, nesse caso aqui, eu tenho uma ligação dupla entre o segundo e o terceiro átomo de carbono, ou seja, ela parte do segundo átomo de carbono da minha cadeia. E, ao mesmo tempo, eu observo que por ter 3, trata-se de uma estrutura de um propeno. Então, eu vou indicar aqui que trata-se de 2-propeno, a estrutura carbônica ligada ao grupo funcional nitrila. Então, assim ficará 2-propeno nitrila. Já os nitrocompostos, então, para finalizar as funções orgânicas nitrogenadas, eles possuem um grupamento NO2 ligado diretamente ao carbono. Então, estes compostos eles são derivados, têm origem no ácido nítrico, HNO3. Então, um exemplo aí de nitrocomposto muito famoso, a gente conhece popularmente como TNT. Então, o TNT, uma substância muito utilizada como explosivo, ela possui, então, basicamente, 3 grupos de nitrocompostos ligados, então, a um anel aromático. E esse anel aqui aromático ainda possui uma ramificação de um grupo metil. Quanto à nomenclatura destes nitrocompostos, então agora vai ser um pouquinho diferente, porque a gente já começa o nome dessa substância com a palavra nitro. Então a gente tem agora um prefixo, mais o nome da cadeia principal. Então, por exemplo, o nitrocomposto mais simples, ele possui apenas um átomo de carbono na cadeia principal. Então temos nitrometano. Nesse segundo exemplo aqui, temos agora uma cadeia carbônica composta por
3 carbonos. E temos também um grupo característico, né, de um composto nitrocomposto. Então, assim, eu vou indicar que eu possuo um nitro, ou seja, eu possuo uma característica do nitrocomposto no carbono 1, tracinho propano para caracterizar o tamanho da cadeia principal deste composto estudado. No segundo caso aqui temos um exemplo bem similar, né? Nesse terceiro, na verdade. A única coisa que eu alterei aqui foi a posição do meu grupamento nitro, né? Então, eu vou indicar aqui agora que este grupamento nitro ele vai estar na posição do carbono 2 da estrutura do propano, que é a cadeia principal. Agora, no exemplo do TNT, é interessante observarmos que temos agora 3 grupamentos nitro. E temos ainda um grupamento metil. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho que indicar a posição de todos esses grupamentos ao longo deste anel benzênico aqui que eu tenho central. Então, eu começo pela ramificação. Então, eu tenho um tracinho metil, para indicar que eu tenho um grupo metil no carbono 1. Tracinho 2,4,6 trinitro. Ou seja, eu tenho 3 grupamentos nitro nas posições 2, 4 e 6 da minha cadeia principal. E para finalizar a nomenclatura, eu indico qual que é essa cadeia principal minha, que vai ser um benzeno. Outra forma de nomear também este composto trata-se de trinitrotolueno, né? Ou 2,4,6 trinitrotolueno. Então, por isso, essa abreviatura, né? TNT. Bom, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.